Hoje vamos falar sobre o que acontece quando um submarino atinge sua profundidade limite. Vamos dar uma olhada no caso do submarino Titan e as consequências fatais que ocorreram. Existem duas avaliações para o esmagamento subaquático, a profundidade em que os engenheiros dizem ser o limite de mergulho e a profundidade em que um submarino realmente implode. No caso do Titan, o limite de profundidade em que não resiste mais à pressão é de 4.000 metros, mas descobrimos que ele foi dilacerado antes de chegar tão fundo. Na verdade, a maior profundidade que ele poderia ter alcançado era de 3.800 metros. Então, onde estão os restos do naufrágio? Vale lembrar que a água é mais pesada quanto mais fundo você vai no oceano, o que significa que há uma pressão maior sobre os objetos. Se houver uma falha nos sistemas de pressurização da cabine, toda a pressão recai sobre o submarino, causando o colapso da estrutura. Nessa profundidade, qualquer objeto, inclusive um corpo humano, está sujeito a uma pressão da água mais de 300 vezes mais forte do que a pressão atmosférica que experimentamos todos os dias na Terra. O Titan foi projetado para resistir a esse nível de pressão com suas duas cúpulas de titânio extremamente fortes em cada extremidade do casco, conectadas por um cilindro de fibra de carbono com 5 polegadas de espessura. No entanto, a fibra de carbono é mais fraca do que o aço sólido ou o titânio, o que é incomum para um submarino de águas profundas. Embora seja amplamente utilizado em aeronaves, não foi testado para mergulho em alto mar. Além disso, a fibra de carbono é naturalmente flutuante além de 2.000 metros, o que torna o Titan mais leve e mais barato em comparação com submarinos anteriores. No entanto, essas profundidades oferecem pouca margem de erro. Se pelo menos uma parte do casco falhar e permitir a entrada de água, a pressão seria tão intensa e o líquido entraria tão rapidamente que o submarino e seus ocupantes seriam despedaçados em questão de milissegundos. Infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu com o submarino Titan. Em uma fração de milissegundos, o submarino foi transformado em sucata. A comunicação com a tripulação foi interrompida e os sistemas de suporte à vida começaram a falhar. A capa de fibra de carbono e as peças de titânio mostraram sinais de falha na estrutura. O submarino tremia e o teto implodia, tudo se desintegrava em um instante, em vez de vazar lentamente, a água fluía ou prendia o ar em uma bolha, gerando calor. Os destroços emergiram e partes dos corpos foram encontradas entre os escombros, que subiam à superfície a apenas alguns metros do oceano. É extremamente assustador, mas ao mesmo tempo reconfortante saber que a dor e o sofrimento são inexistentes nessa situação, pois tudo acontece tão rapidamente que os nervos não têm tempo de enviar sinais ao cérebro para sentir qualquer coisa. É como estalar os dedos do Thanos. A tripulação foi transformada em uma massa informe em um piscar de olhos. A anatomia por trás disso é que leva tempo para as informações, como a dor, serem transmitidas pelos nervos e processadas pelo cérebro. No caso da dor, leva cerca de 100 milissegundos, o que é 99 milissegundos a mais do que o tempo que o esmagamento leva. É incrível que em apenas 13 milissegundos as imagens visuais sejam processadas, o que significa que elas desapareceram antes mesmo de serem percebidas. Supondo que cada uma das 5 pessoas pesasse 80 kg, isso significa que haveria cerca de 400 kg de restos mortais que precisariam ser acomodados em algum lugar. No entanto, a bolha de ar gigante, comprimida pela pressão, faz com que o ar aqueça a uma temperatura próxima do Sol, cerca de 5.000 graus Celsius. Embora o tempo de exposição não seja suficiente para derreter os restos de metal e outros materiais, qualquer ser vivo é imediatamente reduzido a uma pasta injetada a uma velocidade extremamente alta, tornando-se alimento para outros seres vivos.